Olá, amores do meu coração, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anjos Tarô. Eu sou a Sol e sou imensamente grata pela sua companhia. Mais um dia aqui com a permissão de Deus e a companhia dos anjos para fazer mais uma leitura de chamas para você. Se você é novo no canal, queria avisar para vocês que sempre nas nossas leituras de chamas gêmeas, antes a gente tira uma dúvida do coletivo, enviado tanto pelo e-mail quanto nos comentários dos vídeos. E depois é que a gente faz a leitura propriamente dita. Então, se você não tem interesse na primeira parte da leitura, que são as dúvidas que a gente geralmente tira, então você pode adiantar o vídeo para a leitura diretamente, tá bom? Outro avisozinho, eu sei que vocês estão ansiosos e ansiosas pelo sorteio, eu sei que eu prometi, tenham só mais um pouquinho de paciência, porque eu estou tentando adiantar os e-mails, meus amores. Tem gente que está esperando a resposta há bastante tempo e como são muitos, eu estou tentando correr contra o tempo para adiantar, tá bom? Então, perdão, assim que eu der uma adiantada nos e-mails, a gente faz o sorteio sem problema nenhum. E muita gente está com dúvida, mandando e-mail justamente a respeito do sorteio, mandando nome e tudo. Não é feito através do e-mail, tá bom, gente? O sorteio é feito diretamente no canal. Eu posto um vídeo específico para o sorteio, com as instruções, basta assistir e comentar da forma correta para participar do sorteio, tá bom? É super simples. Quem quiser e tiver curiosidade, dá uma olhadinha nos vídeos do sorteio que já tem, os sorteios anteriores que tem no canal, só para vocês darem uma olhadinha aí da forma que a gente realiza, tá bom? Mas eu coloco um vídeo específico para o sorteio, não precisa enviar nada para o e-mail não, é diretamente no canal, tá bom? Então, meus amores, como eu estou empenhada respondendo os e-mails que vocês mandam, vocês sabem que eu respondo por ordem de recebimento e graças a Deus, como são muitos, eu demoro um pouquinho para responder porque vocês sabem que eu tenho toda a atenção, são histórias maravilhosas, eu me sinto cada dia mais privilegiada por vocês confiarem em mim, confiarem no meu dom, no meu trabalho, para compartilhar a história de vocês comigo e principalmente muitos de vocês me darem permissão de comentar alguns fatos da história de vocês para que possa auxiliar outras chamas. E isso é muito precioso porque muitas pessoas, às vezes, apesar da caminhada de chama ser completamente individual e única, mas algumas peculiaridades no caminho da trajetória se parece bastante, às vezes coincide com o que a outra pessoa está passando em algumas das etapas e é muito importante. Então, agradeço de coração a todos vocês que, com o exemplo de vocês, com a história de vocês, me permitem comentar, claro, sem citar nomes de forma nenhuma, mas a história de vocês, o que aconteceu com vocês, já para que outras chamas possam estar preparados e preparadas se acontecer também igual com elas, ou ter uma guia aí caso já estejam passando pelo mesmo processo, por essa etapa do processo. Então, por conta de um e-mail que eu abri essa semana, eu já vinha há um bom tempo querendo abordar essa parte, mas como muitas dúvidas de etapas anteriores ainda estavam surgindo, eu esperei um pouquinho, mas parece que veio a calhar. Quando eu estava pensando no tema, eu abri o e-mail e estava falando justamente disso. Então, uma inscrita do canal, uma pessoa inscrita do canal, já já me mandou, eu acho que uns 3 e-mails ao todo, no início contando a sua história, as suas etapas, o que já tinha passado e tudo mais, e sempre acompanhando, e sempre que tem uma novidade, assim me manda de coração, e eu vibro muito sempre com o segmento das histórias de cada um de vocês que me mandam. Então, essa pessoa, a gente vai falar justamente sobre o que acontece depois muita gente tem curiosidade, Sol, mas depois da fase do caçador, corredor, quando finalmente a chama, a energia masculina aceita a conexão e a gente começa a se relacionar de forma mais concreta, direta, que a gente se une para começar a trabalhar no relacionamento, principalmente a parte espiritual, para a gente começar a descobrir
a nossa missão juntos e como é essa etapa, o que é que acontece depois da fase do caçador e corredor. Então, muitas pessoas pensam que depois da etapa caçador e corredor, tudo são flores, o céu é azul, veremos sempre borboletas coloridas na nossa frente, mas não necessariamente pulamos já para esta etapa. Por que que eu estou rindo? Porque vem uma etapa muito curiosa, que para alguns é engraçada, para outros é um pouco desagradável, mas vai da personalidade de cada um em vivenciar essa etapa seguinte, né? Porque vocês vão me entender agora, porque para muitos de vocês que já vem fazendo o trabalho, que já vem fazendo a autoanálise, principalmente quando a gente olha para a gente, a forma como as nossas características próprias, então muitas vezes a gente se autoanalisa e a gente diz, poxa, eu preciso melhorar esse meu lado, eu preciso melhorar essa tal característica em mim, essa minha forma de lidar com algumas situações, a minha falta de paciência, certas características que nós temos que muitas vezes não nos incomoda. Não no nosso cotidiano a gente acha que está tudo tranquilo, que a gente nunca chamou atenção de nada e que a gente faz parte da nossa personalidade e a gente segue com ela sem nenhum transtorno. Mas só que, depois da fase caçador e corredor, quando as chamas finalmente podem estar juntas verdadeiramente, sem aquela pressão e aquele receio da energia masculina fugir novamente e de vir outro processo kármico, quando vocês estão mais sossegados e sossegadas, que já aceitam esse processo, principalmente as energias masculinas já começam a trabalhar espiritualmente, já começam sua evolução, e muitas vezes pedindo ajuda da sua energia feminina, então começa aquela interação propriamente dita, o relacionamento, a parte amorosa também, mas claro que a parte amorosa espiritual, porque um relacionamento de chama gêmeas, uma conexão de chama gêmeas, vocês jamais vão viver essa parte amorosa separadamente de tudo. Vamos viver só o amor e acabou-se. É um amor espiritual. Vocês têm que ter em mente que é um amor espiritual. Então, a vivência desse amor é completamente diferente do que um relacionamento comum que você tem, que você só tá ali prestando atenção nas necessidades da carne, nos prazeres da carne, no quanto é bom estar junto e prazeroso e essa questão. Mas não, tudo que vocês fizerem é muito intenso, todas as conexões, todos os momentos que vocês estiverem juntos, vocês sentirão essa espiritualidade presente, é algo surreal. Todos os contatos que vocês têm, vocês vão sentir uma energia muito forte, uma energia transformadora, então nada vai ser comum, não é de forma nenhuma um relacionamento comum de homem e mulher, simplesmente um relacionamento amoroso, mas sim um amor espiritual que transcende a qualquer coisa. Muitas chamas até relatam que quando finalmente estão juntas, que eu tive até um comentário aqui, vou falar porque o comentário é público, que a pessoa perguntou se era normal não ter desejo sexual pela sua chama. Então, muitas chamas que já estão muito evoluídas e depois que se encontram, não sente o prazer de estar junto com a sua chama, aquela magia, aquela energia tão transformadora, é tão potente, são tantos motivos prazerosos de estar ao lado da sua chama, que muitas vezes não há aquele apelo da carne, aquele apelo do corpo, porque vocês se sentem preenchidos e preenchidas completos simplesmente com a presença do outro. Então não estranhe que na conexão, quando vocês estiverem juntas, que não tenha esse apelo da carne, que justamente é o que move muitos relacionamentos carnais, muitos relacionamentos kármicos, ok? Ou não importa o tipo, seja um relacionamento qualquer que não seja uma conexão de chamas gêmeas, ok? Então, aí vem a etapa
pela qual nós vamos falar. Então eu vou explicar para vocês justamente com um exemplo que me mandaram, porque é muito engraçado e vocês muitos de vocês que já estão em contato com a chama de vocês, que já estão saindo dessa fase caçador e corredor, podem se identificar nesse momento com essa etapa. Então a pessoa me escreveu falando, né? Já tinha escrito várias vezes sobre o processo que já estava chegando, já quase na união, que que a energia masculina já estava aceitando e que já identificava, já reconhecia. Então chegaram no ponto de se relacionar mais de perto, ou seja, dessa convivência. Vamos conviver com a chama. O que aconteceu? Pensou que tudo seria flores e que iam acabar os atritos, aquela negativa e tudo mais, e que tudo seria maravilhoso. Mas aí é que começa o processo da interação entre as chamas, desse conhecimento mais a fundo, não a questão de que as chamas, de não conhecer, mas aquela identificação de olhar para outra pessoa e se ver, e de nem sempre o que vê ser agradável. Porque você está dizendo isso, Sol? Porque vocês sabem que vocês são espelho das chamas de vocês. E que muitas vezes nós temos características da nossa personalidade que não são tão agradáveis assim, tão maleáveis, mas que muitas vezes aos nossos olhos não incomoda. E a gente acha que não incomoda ninguém também. Mas só que quando você começa a conviver na sua chama e você olha para a sua chama e você vê o seu espelho, essa pessoa vai ter a mesma característica que você, e aí que você se dá conta de que não é tão agradável às vezes. Só isso acontece com todo mundo? Não, nem sempre, porque muitas vezes ao longo do caminho, ao longo do processo, vocês podem já ter identificado algumas características que vocês, olhando para vocês mesmos, vocês no próprio caminhar de vocês e na própria evolução, vocês decidem trabalhar essas características, ok? Então, quando vocês se juntam com a chama de vocês, podem não espelhar essa determinada parte de vocês na outra pessoa. E sim, vocês vão notar, mas vocês vão identificar no outro algo que vocês já trabalharam em você, ok? Que falta trabalhar ainda na chama de vocês. Mas nesse caso, esse trabalho não tinha sido feito antes. Então, a pessoa me escreveu dizendo: Sol, eu achei que depois que tivesse a união, depois que eu tivesse com a minha chama, que ia ser tudo tranquilo, mas parece que a coisa desandou de uma forma que eu tô achando, eu cheguei a achar que eu tava errada esse tempo todo, que essa pessoa não é minha chama, porque essa pessoa começou a me irritar de uma forma, e essa pessoa tem uma peculiaridade, que sempre que essa pessoa me escrevia era em tom, assim, em tom bem-humorado, e isso é maravilhoso. Mas tem momentos da nossa vida, tem coisas que a gente lida na nossa vida que a gente tem que é assim, que não dá para fazer brincadeira. Mas eu sempre notei nos e-mails, eu sempre ri muito, porque essa pessoa sempre me relatava as coisas de uma forma muito engraçada. Então, quando a chama, quando ela finalmente teve união com a chama, essa característica começou a chocar, porque ela falava ela falou que a chama sempre falava as coisas, não levava as coisas sérias. Quando estavam conversando coisa séria, a outra pessoa sempre estava fazendo piada, estava fazendo brincadeira fora de hora. E ela disse que isso começou a irritar de um jeito que meio que começou a faltar paciência. E ela falava: nossa, você leva tudo na brincadeira, você faz piada para tudo. E começou esse atrito, esse espelhamento, e começaram a se distanciar. Por quê? Porque isso virou um conflito dentro da conexão. Então ela chegou a pensar que era tudo da cabeça dela, que a pessoa não era a chama dela por conta disso, e que quando finalmente começaram a conviver, essa característica incomodou muito. Ela disse: não, choca demais, não tem nada a ver, me tira paciência. E ela foi contar justamente isso para uma amiga. E ela falou, e a outra pessoa perguntou: mas o que é que está te incomodando tanto? Não, porque essa pessoa faz piada de tudo, às vezes eu vou falar uma coisa séria
E essa pessoa faz brincadeira. Aí a amiga disse, mas você está incomodada por quê? Porque você fez isso a tua vida toda. A gente que te conhece há tanto tempo, você age da mesma forma. E por que que isso te incomoda na outra pessoa? Então foi aí que a ficha dessa pessoa caiu completamente e que essa pessoa viu que essa característica que incomodava tanto na sua chama é uma característica que ela tem também. Então, isso se chocou, mas como ela agia dessa forma, com as outras pessoas sempre na vida dela e ninguém nunca tinha falado, ninguém nunca tinha reclamado, então ela nunca achou que, nunca se deu conta de que também fazia o mesmo, de que muitas vezes brincava nas horas inconvenientes e que é muito importante a gente levar a vida com bom humor, mas nem tudo é motivo da gente fazer brincadeira. Às vezes as outras pessoas querem um pouco de seriedade, às vezes quando vão falar das suas coisas, vão contar alguma coisa, então às vezes acaba machucando as pessoas e incomodando. E ela só veio perceber quando a chama fez o mesmo, tinha a mesma característica, então espelhou e repeliu, porque é uma característica que ela nunca tinha notado em si mesma e que a outra chama trouxe para que ela visse o seu próprio comportamento e que tinha, né, a chama dela tinha esse comportamento também. Então aí as duas pessoas precisam trabalhar esse aspecto para que as energias não se choquem. Então foi justamente essa a resposta para ela e finalmente ela, né, a ficha caiu quando ela simplesmente estava desabafando com uma amiga e dizer, poxa, eu esperei tanto, eu tive tanta expectativa e agora desse jeito, olha, tem hora que eu não aguento ficar perto da pessoa, porque simplesmente me irrita quando eu vou falar de alguma coisa, a pessoa começa a fazer brincadeira, a pessoa começa a fazer piada e isso está me irritando muito, eu me enganei esse tempo todo, mas só que eram as energias se espelhando, porque um estava se vendo no outro com o mesmo comportamento, só que não tinha notado para si mesmo. E com certeza a chama dessa pessoa, quando estava falando com ela, ela fazia a mesma coisa, fazia o mesmo tipo de brincadeira, fazia o mesmo tipo de piada das coisas, e isso começou a repelir as energias. Então, essa fase do espelho para uns é muito complicada, porque muitas vezes a outra pessoa não quer aceitar que essa característica que incomoda tanto na outra pessoa, essa característica é sua também, porque vocês são feitos do mesmo. Então, precisa ter essa atenção. Então, como eu repito, como eu já falei para vocês e repito, só acontece essa etapa com todo mundo? Nem sempre, porque muitas pessoas, ao longo da sua evolução, olham para si, para suas características, para o que precisa melhorar. Então, muitas vezes, até alguém dá um toque, alguém da família, de alguma. Pronto, gente sem paciência. Tem gente que briga na fila porque está esperando e começa uma confusão, parece que sai de casa com aquele mau humor, então aquela falta de paciência afeta seu dia a dia. Muitas vezes você está vivendo aquilo ali e você acha que é normal, até alguém chegar para você e dizer, olha, essa tua falta de paciência, a gente vive num mundo que a gente precisa esperar, a gente precisa esperar em fila de banco, em fila de supermercado, tá todo mundo na mesma fila. Então, quanto mais a gente agir com bom humor, que a gente tiver com paciência, melhor, porque a gente se chatear, a gente não vai fazer que a fila ande mais rápido. Então a gente tem que ter empatia, a gente tem que entender que muitas vezes o sistema está lento. Então ninguém quer ficar prendendo ninguém numa fila, mas tem gente que tem essa característica. Estou só dando um exemplo do cotidiano. Mas quando ninguém fala pra gente dizer, poxa, tu é muito sem paciência, a gente vai passando pela vida sem se dar conta dessa característica que a gente tem e a gente não trabalha isso na gente. Então, a gente muitas vezes, né, tem essa oportunidade de trabalhar quando tá nessa fase aí com a chama, nessa fase do espelho que quando choca, começa a se repelir por conta disso. Então, pode ser um momento de distanciamento novamente? Pode, porque se você não aceita essa característica em você e você não quer trabalhar essa característica em você, a outra pessoa vai agir da mesma forma. Ou seja, não vai se reconhecer, não vai ver essa questão do espelhamento. Mas se vocês se espelham e se vocês logo admitem essa característica em ambos, então vocês vão começar a trabalhar essa questão e um com a ajuda do outro simplesmente vai superar mais essa etapa de forma tranquila. Mas quando há uma certa rejeição no evoluir, na mudança desses comportamentos que espelham aí, então vocês ainda vão viver um período de conflito, vão continuar se repelindo e tem que ter muita paciência e muita perseverança. Então, quanto mais cedo identificado essa questão
do espelhamento e trabalhado essas características, claro que não para todos, aí as coisas tendem a se normalizar e vocês podem finalmente focar nesse processo de divino aí, de cumprir a missão de vocês de forma conjunta, ok? Mas vocês ainda precisam superar mais essa etapa, que para uns é um pouco desagradável, mas para outros, dependendo da forma como vocês puderem ver as coisas, aí é só mais um ensinamento, mais um trabalho, um aprendizado a ser feito, que pode ser muito prazeroso, dependendo da disponibilidade de ambas as chamas de trabalhar nesse aspecto. Tá bom, meus amores? Então eu espero que essa lição aí, bem humorada até demais, com essa lição que incomodava a outra chama, traga essa informação para vocês com muito bom humor, para que vocês também que estão passando por essa etapa comecem a se preparar também para essa etapa que vai vir com um pouco mais de leveza, sem muitos atritos, para que vocês não precisem se afastar novamente por conta dessas energias chocantes que vão surgir, tá bom? Outra coisinha que muita gente ficou com dúvida na outra leitura, quando eu falei de conexões recentes e conexões mais antigas, o pessoal estava me perguntando em relação a quanto tempo era de conexão antiga. O que eu falei para vocês, que eu fui orientada a fazer a leitura daquela forma, é porque eu tinha até comentado para vocês em algum dos vídeos que no final do ano passado tiveram muitos reencontros de chamas, assim, iniciozinho de conexão, que muitas chamas iam se encontrar nesse plano. Então já estava começando do zero ali, a gente queria dar um reforço e dar um alento e captar essas energias aí do início para dar um apoio, porque vocês sabem, vocês que passaram pelo reconhecimento e vocês que passaram pelo primeiro afastamento, vocês sabem o quanto é doloroso demais, vocês sabem o quanto as chamas se sentem muito perdidas e muitas vezes desesperadas nesse ponto da conexão. Então, simplesmente por isso, mas independente, vocês podem, as conexões de mais tempo, que vocês que já se reencontraram há mais tempo, vocês podem também estar na mesma, passando por um processo na energia dos mais recentes, tá bom? Não sei como vão continuar as leituras, vocês sabem que eu dependo da orientação dos anjos e para guiar, né, nesse processo. Então, quando for necessário dar um apoio para as pessoas que estão aí já no início, mas as energias, graças a Deus, continuam tranquilas, continuam nessa parte tranquila desse reencontro, nessa parte prazerosa, desse reconhecimento e tudo continua tranquila, graças a Deus. Essa parte do desespero, de dor ainda não, tenho sentido as energias fluindo naturalmente, ok? Mas sempre que for necessário, fazer a leitura separadamente para a gente ter mais uma opção, para que as pessoas tenham mais informação sobre o momento presente que estão passando, a gente vai fazer, mas tudo isso guiado divinamente, vocês sabem que a gente faz segundo as orientações, tá bom, meus amores? Então, hoje a gente vai fazer as energias femininas e masculinas separadamente, mas sempre que for necessário a gente faz para as conexões mais recentes e as mais antigas, mas só clarificando isso, que as mais recentes são os encontros que eu tinha, os reencontros que eu tinha falado para vocês que tinha acontecido aí no final de 2020, tá bom? Então vamos ver como estão vibrando as energias femininas e qual a mensagem que os anjos trazem no dia de hoje para a conexão. Nossa, gente, eu acho que pelas cartas aqui, pela energia, não podia, a leitura não podia ser mais condizente com as energias que eu venho sentindo das conexões aí que já passaram
tantas etapas e que estão cada vez mais próximas da união. Inclusive muitas uniões já aconteceram, muita gente me escrevendo, e isso enche o meu coração de alegria, mais amor incondicional vibrando nesse mundo todo para aliviar um pouco desse caos que a gente está vivendo. A gente está precisando nesse momento mais do que nunca dessa vibração, desse amor incondicional, de elevar a energia do planeta para que as pessoas não percam as esperanças, para que as coisas, essa névoa que tem tapado o mundo inteiro, que comece a se dissipar, porque as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, as dificuldades só aumentam. Então a gente precisa elevar a vibração para que a gente possa sair disso o mais rápido possível. Então, meus amores, o divino fugitivo de você está voltando aqui, está se reaproximando cada vez mais com a certeza de querer essa união com vocês. Muito amor, muita dedicação, muitas energias femininas escrevendo que a pessoa tá tão, que a energia masculina tá tão espontânea, tá tão dedicada, mostrando seus sentimentos, desarmado ou desarmada completamente, que estão até estranhando. Então, vocês passaram um tempão esperando por isso, e quando acontece, vocês ficam meio na retaguarda, né? Estranhando para ver se é verdade mesmo. É verdade, gente. É verdade. Esse momento de confusão e de dúvida já não existe mais. Já a certeza, de hoje por diante, eu vejo uma crescente de energia se repetindo, porque é algo que simplesmente a evolução chegou no ponto de que não vai ter volta. Simplesmente é crescimento, simplesmente é desenvolvimento espiritual, é aceitação, é esse trabalho espiritual que precisa ser feito, é esse amor incondicional aí vibrando para beneficiar todo mundo, a volta de vocês, o universo inteiro. E o lado espiritual todo está guiando vocês muito mais forte. Eu vejo que muitas energias femininas estão desenvolvendo cada vez mais a abertura do seu terceiro olho, a intuição está vibrando aí, está latente no coração. Muitas vezes vocês estão aí pensando uma coisa, vocês estão tão conectadas com o espiritual que vocês estão pensando uma coisa, de repente aquilo acontece aí diante dos olhos de vocês e vocês chamam de coincidência. Não é, simplesmente a intuição de vocês ficando mais aguçadas pela a evolução divina que vocês estão passando, essa transformação. Então, cada vez mais forte, vocês estão sentindo aí essa presença espiritual perto de vocês, essa proteção e essa luz se abrindo para vocês, esse caminho maravilhoso, e principalmente porque cada vez mais vocês sentem a presença da energia masculina de vocês nesse regresso, nessa transformação, vibrando de uma forma completamente elevada, que vocês não tinham visto ainda, não tinham tido o prazer de ver ainda, e isso está fazendo com que vocês desapeguem sabe aquele restinho ainda que ficava ali no subconsciente do apego. Vocês agora têm a certeza que a conexão é de vocês, e cada passo que a energia masculina dá em direção a vocês faz com que vocês soltem mais ainda. Muitas pessoas têm aquela dúvida de: Sol, eu acho que eu soltei demais. Não tem soltei demais ou soltei de menos, é preciso soltar. Mas vocês entendem o soltar ainda como simplesmente deixar de amar. Não se deixa, meus amores, o amor é incondicional, mas o apego não tem nada a ver com amor incondicional. Quando vocês sentem que vocês desapegaram e vocês dizem: eu acho que eu desapeguei demais porque eu não estou sentindo tanto a conexão, não é que vocês não estejam sentindo a conexão, é que vocês equilibraram tanto a energia de vocês, vocês aprenderam a equilibrar as energias, que a energia da chama de vocês não se sobrepõe à de vocês, não desequilibra a de vocês. Então vocês sentem a presença da chama de vocês, só que vocês não permitem mais, pelo equilíbrio, a forma equilibrada como vocês estão vibrando, vocês não permitem mais que as energias da sua chama se sobreponham a de vocês, trazendo angústia, incerteza, desespero muitas vezes. Então, vocês sentem a presença, mas vocês permanecem equilibrados e equilibradas na energia de vocês, e é isso que a conexão precisa. Que vocês soltem o amor incondicional,
é livre. O amor incondicional, o nome já está dizendo, ele não impõe condições. Então, quando você consegue soltar, muitas vezes você sente como se você acha que não ama mais, você acha que não sente mais a outra pessoa, não é aí que você mais sente, mas você está em paz, você só não se deu conta de que você está sentindo tanto a presença da tua energia masculina, de que você está em paz, porque você sabe que está aí do teu lado, você sabe que você tem acesso à sua chama, finalmente você entendeu que você tem acesso à sua chama, independente de distância física, independente de qualquer coisa, porque vocês estão conectados e conectadas sempre, sempre e sempre. Então, a cada passo de evolução que vocês dão, que vocês têm acesso à comunicação por telepatia, que vocês se acostumam e que vocês sentem a presença do outro, vocês param de sentir a falta. Então é isso que vocês sentem muitas vezes, que vocês acham, soltei a conexão demais. Não precisa soltar, o amor incondicional é livre, porque vocês sabem que vocês não precisam desse controle, porque a chama está diretamente conectada a vocês, não há nada neste mundo que possa separar essa conexão. Então, quando você tem essa consciência, você relaxa completamente, você solta completamente, porque você sabe que não tem o que temer. Você sabe que não importa o que aconteça, a tua chama é a tua chama e está aí contigo. Independente de distância, vocês podem se comunicar a hora que vocês quiserem. Então é justamente isso. Muita gente tem dúvida no soltar. Eu acho que eu soltei demais, eu não estou sentindo tanto. Você está sentindo a presença, só que de uma forma, só que na certeza de que a tua chama está com você, de que a conexão está presente. O que você não está sentindo mais é o apego que te dava desespero, que te dava tristeza, que te dava insegurança. Então você, quando desapega, você só sente paz, você só sente aquela felicidade de saber que está em união já com a tua chama, na quinta dimensão, e que vocês podem se acessar a qualquer momento que vocês precisem. Então isso está trazendo fisicamente a tua chama para ti também, porque no momento que você finalmente desapega, a tua chama começa a despertar e começa a fazer o trabalho e regressar para vocês, como a gente está vendo aqui na leitura. Simplesmente o trabalho de vocês belíssimo, espiritual, a proteção espiritual muito mais forte, cada vez mais forte, e esse sol lindo brilhando para a estrada de vocês. E muito amor, amor transbordando, amor incondicional aí transbordando na vida de vocês, uma consciência elevada, não só pela chama de vocês, mas por tudo e por todos à volta de vocês. Tá bom, meus amores? Então, chega de dúvidas. Para vocês que ainda estão com esse resquício de dúvida de que se soltou demais, não tenham, simplesmente vocês precisam soltar o amor incondicional, ele não tem amarras de apego.